Estou cansada. Não cansada fisicamente, isso já me passou. Estou cansada de mentir às pessoas. Elas perguntam-me o que se passa porque estou com um ar triste ou mais murchinha e eu minto. Digo que estou só cansada. Estou cansada de dizer que estou cansada. Mas digo que estou cansada porque não sei o que realmente estou a sentir. Claramente não estou feliz, mas também não me sinto triste. Sinto-me vazia, como se já não valesse a pena me esforçar para nada. Dei por mim a pensar no outro dia que perdi a vontade de viver. Não que queira morrer, graças a Deus nunca tive esse pensamento, mas já não acordo bem, já acordo em baixo, acordo com vontade de não sair da cama. Se puder apenas existir na minha cama sem vida social, eu não me importo. Desde há uns tempos para cá tenho gostado cada vez mais de estar sozinha. Se puder optar entre ficar sozinha e socializar com amigos, prefiro ficar sozinha. Os amigos fazem muitas perguntas e não me apetece mentir, não me apetece fingir. Claro que às vezes sinto saudades deles e lá combinamos um café e eu conto tudo o que se passa na minha vida, excepto como me sinto. Aí sim eu minto. Estou bem, digo. É mais fácil mentir e dizer que estou bem do que tentar explicar algo que eu nem sei bem o que é. E ninguém sabe como realmente me sinto, porque nas redes sociais, tal como a maior parte das pessoas, só mostra as coisas boas. Tenho vontade de chorar, mas as lágrimas não caem. A ansiedade apanha-me de surpresa quando eu estou deitada a existir. Por mais que eu me esforce para ficar bem, ir ao ginásio, socializar, divertir-me no trabalho, consigo apenas durante um tempo. Quando me deito, o vazio toma conta de mim. E irrita-me tanto as pessoas dizerem que eu estou com má cara ou que estou com TPM só porque estou quieta ou com o meu ar murcho. Parem de dizer que gostam mais da Bruna Alegre. Eu também gosto mais da Bruna Alegre, 1000 vezes mais. Mas ela agora já não está tão presente. Ela está perdida algures por aí, presa em algum lugar, desesperada por voltar. Este foi o texto que eu escrevi quando estava com uma depressão em cima. E as pessoas olham para mim e vão dizer, tu com uma depressão? Exatamente. Olá pessoas! Bem, chegou a hora, né? Falar sobre este tema que é um tema que deve ser falado. Deve ser bastante falado. Tanto a ansiedade como a depressão agora são as doenças do século XXI. Eu acho que nunca foi tão grave como é agora. Há tanta gente que sofre de ansiedade, há tanta gente que sofre de depressão e tu não fazes ideia. Porque quem sofre dessas coisas não tem estampado na testa a dizer tenho depressão, tenho ansiedade. Não tem. Ansiedade e depressão são coisas diferentes. Tal como uma amiga minha disse, por vezes, muitas vezes, até na verdade, andam de mãos dadas, mas são coisas completamente diferentes. Muitos jovens que sofrem tanto de ansiedade como de depressão têm vergonha de pedir ajuda, têm vergonha de dizer, por medo de serem julgados ou por serem chamados de parvos. A primeira vez que me disseram que eu tinha uma depressão, disseram, acho que tens uma depressão, eu comecei a chorar, não é? Porque eu não queria ter uma depressão, como acho que ninguém quer, não é? E eu comentei isso com um amigo meu e ele respondeu, estás parva, tens lá uma depressão, estás só cansada. Esse é o problema, as pessoas não têm depressão, as pessoas estão cansadas, as pessoas estão estressadas, as pessoas estão tristes. Porque uma pessoa que não está familiarizada, não sabe o que é isso, estás cansada. Para as outras pessoas tu estás só cansada, ou então és só parva. Estás parva, tens uma depressão ao mundo, estás cansada, vai descansar. Parece que só por seres uma pessoa alegre, seres uma pessoa bem disposta, seres uma pessoa feliz com a vida, seres uma pessoa confiante, como eu, parece que não me é permitido ter uma depressão. Porque como eu sou feliz, como eu estou contente, é errado. Ter uma depressão para mim é errado. Há diferentes níveis de ansiedade, há diferentes níveis de depressão. A minha depressão foi leve. A minha ansiedade já é um bocado mais fedida. Eu não tenho problemas nenhuns em falar sobre a minha ansiedade. Eu não tenho problemas nenhuns em dizer que tive uma depressão. Eu, a depressão não fui medicada, mas para a ansiedade eu tinha comprimidos que eu evitava ao máximo tomar, porque eu não queria ficar dependente. Só tomava mesmo se eu estivesse a passar muito a mal e já não aguentasse. Porque havia dias que eu simplesmente não conseguia sair da cama, não conseguia fazer nada e eu tinha que tomar o comprimido para me sentir melhor e poder ir trabalhar. Uma coisa que uma amiga até me chamou a atenção, que eu desconhecia, é que a pílula pode causar depressão. Eu desconhecia isso. Eu já deixei de tomar a pílula há mais de 2 anos, mas eu desconhecia isso. Eu depois comecei a pensar, quando era mais nova, quando eu tinha se calhar para os meus 16, 17 anos, eu tinha imensas vezes
não eram pensamentos suicidas, porque pensamentos suicidas, graças a Deus, eu nunca tive, nunca cheguei a tanto, mas eu tinha alturas que eu desejava ter um acidente grave o suficiente para me deixar em coma, mas não grave o suficiente para me matar. Isso foi uma coisa que eu não cheguei a dizer à psicóloga porque não houve oportunidade. Aliás, é a primeira vez que eu estou a falar disso. Havia dias que eu simplesmente desligava o telefone e não queria falar com ninguém. Foi que eu, apesar de ter tudo isso cá dentro, sentir essas coisas todas, fazer mal a mim própria foi uma coisa que eu nunca pensei. E quando apanhei aquela minha grande moca em Amsterdão, o meu medo era que com a moca eu despoletasse esses sentimentos outra vez, e eu estava tão alterada que eu tinha medo de fugir da minha colega e correr para o meio da rua para ser atropelada. Quando é que eu comecei a sofrer de ansiedade propriamente dita? No trabalho que eu estava. O meu primeiro ataque de pânico foi 2 meses depois de começar a trabalhar ali. Eu estava ali há pouco tempo e eu estava a ver tudo em cima de mim, que a minha colega tinha sido embora, ou seja, eu era a nova responsável, eu é que tinha que fazer tudo, e era Bruna isto, Bruna aquilo, Bruna, e eu não aguento esta pressão, e pronto, fui-me abaixo. No início do ano de 2017 tive outro. E estava sempre com o pensamento de quero ir embora, não, eu vou-me embora, eu não quero fazer isto, eu vou voltar a estudar, eu vou fazer um curso, mas o que é que eu sei fazer da minha vida, eu não sei fazer nada. Esse tipo de pensamentos que me assolava todos os dias. Eu não sei fazer nada, eu só sei fazer animação, eu não sirvo para mais nada. E todos os dias eu tinha essa vozinha na minha cabeça a dizer: tu não sabes fazer nada, tu vais deixar este trabalho e vais fazer o quê? Tu não sabes fazer nada, tu acabaste a faculdade, tu entraste em animação, subiste na animação, e agora? Deixas a animação, vais fazer o quê? Por isso eu aguentei-me mais 6 meses. Até que chegou uma altura que eu não conseguia dormir, eu tive que ir de propósito para Lisboa para conseguir dormir, porque eu não conseguia dormir em casa. Eu cheguei a comprar comprimidos para dormir, eu cheguei a comprar chás para dormir, eu cheguei a misturar os dois para tentar conseguir dormir bem, e eu não conseguia. Além de não conseguir dormir, era chorar porque tinha que ir trabalhar. Era dor no peito porque eu tinha que trabalhar. Só de pensar em ir trabalhar doía-me o peito e eu começava a chorar. E eu pensei, se calhar alguma coisa está errada aqui, não é? Fui para Lisboa dormir, tomei a decisão, vou-me despedir, porque eu não aguento mais isto. Fui trabalhar para o mar e a ansiedade aí piorou, porque isso não era de todo algo que eu quisesse fazer. Tive um ataque de pânico, foi o pior que eu já tive, e eu nunca mais quero voltar a sentir-me assim, porque foi horrível. Eu, para já, primeiro pensava que ia ter um ataque cardíaco, porque comecei a sentir muita tonta, senti as pernas dormentes e de repente começo a sentir o braço todo dormente. E me doía o peito de uma maneira que eu, o que é que se passa? Vou ter um ataque cardíaco? Não, mas eu sou muito nova para ter um ataque cardíaco. É que a pessoa já está com os sintomas, depois ainda se estressa mais por causa dos sintomas, coisas que eu desconhecia, não é, na altura. Estava bem com os meus colegas, sinto o meu coração tum, 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 tum. Eu, olha como o meu coração está a bater. Quando eu digo isso, fiquei branca, foi-se uma cor toda da cara. Ai, que ela está-se a sentir mal, e pronto, morri. Chamaram os bombeiros. Então, consegue-se levantar? Consigo me levantar, sou muito forte. Adivinha o que aconteceu? Está colada no chão. Depois fui levada para o centro de saúde, de ambulância. Estive 1 hora à espera que me atendessem para me dizerem que foi uma quebra de tensão. É para verem a importância que dão a esse tipo de coisas. Amiga, eu tive mesmo para dizer à médica, minha querida, eu já tive muitas quebras de tensão na minha vida e nunca nenhuma delas foi nem uma unha disto. Eu, quando tenho uma crise de ansiedade, a última coisa que eu quero é ficar sozinha. Se calhar muita gente faz o contrário, se calhar muita gente, não, deixa-me estar. Não, eu não quero ficar sozinha, porque eu sei que se eu ficar sozinha eu ainda vou ter pensamentos ainda mais destrutivos. E depois desse ataque de pânico que me levou ao centro de saúde, pronto, não é? Contei à minha mãe, e foi a minha mãe que me aconselhou a ir a um psicólogo. E eu lembro-me que na altura eu não comentei com os meus amigos que estava num psicólogo. Não porque tinha problemas em estar num psicólogo, mas a palavra psicólogo tem uma má conotação. As pessoas pensam em psicólogo e pensam em chanfrados, pensam em doidos. Não. E eu não contei aos meus amigos, porque eu sabia que se eu dissesse eu estou num psicólogo porque eu me sinto assim assado, eles não iam perceber. E eles iam dizer que eu era parva, que eu estava parva. Porque há pequenas coisas que dizem que irrita. É uma frustração. É isso, tu estás parva.
é o precisas descansar, ai eu gostava mais como eras antes, ai não gosto nada de te ver assim. Mas vocês acham que nós também nos gostamos de nos ver assim? Se vocês sabem que a pessoa está um bocado depressiva, evitem esse tipo de comentário. Eu sei que é um bocado difícil de perceber, e eu compreendo isso porque eu também já estive do lado de quem não percebia. Só quem tem ou quem teve é que percebe. É preciso ter muita força para conseguir sair desse buraco. Eu, graças a Deus, não tive que tomar medicação, mas conheço gente que tomou. Eu, sinceramente, não sei o que é que me deu força para sair, foi simplesmente eu não quero me sentir assim. E pensei, ok, eu vou voltar à minha vida como era antes. E consegui, lá está, há muita coisa que eu quero trabalhar ainda no psicólogo, tanto os meus daddy issues, como toda a carência que eu tinha, que eu tive durante a minha adolescência e a maior parte dos meus 20, são todas coisas que eu quero trabalhar, porque são coisas que podem me fazer ter uma recaída. Eu, por vezes, aqui já me aconteceu, não sei, 2 ou 3 vezes, de me sentir bastante ansiosa, de me sentir muito mal, querer chorar e não conseguir. Porque, sabes quando tu sentes que estás mal, mas só precisas de chorar, libertar tudo e vais ficar melhor? É isso que eu sinto. Eu preciso de chorar para ficar melhor, mas eu não consigo chorar. Isso é tão frustrante. Sinceramente, acho que não estou curada. Apesar de tentar levar a vida o melhor possível, eu acho que não estou curada e se eu não cuidar bem de mim, facilmente eu tenho uma recaída. Por isso, toda a cena do amor próprio e ama-te e faz tudo por ti e essas coisas todas, acabou por ajudar. Isso acabou por ajudar bastante. Porque se eu não me sentisse bem comigo mesma, se eu não estivesse no ponto em que estou comigo mesma agora, eu acho que eu estaria muito pior. Se vocês sofrem de uma dessas doenças, não tenham medo de dizer. Não tenham medo de partilhar, porque eu acho que é isso que faz falta, é a informação. Porque muita gente acaba por ser ignorante em relação a esse assunto, porque lá está, pensam que depressão é estar triste, pensam que a ansiedade é estar nervosa. Não é só pessoas tristes, tirem isso da vossa cabeça. Quando vocês veem uma pessoa triste, isso não quer dizer que ela tenha depressão. Da mesma maneira que quando vocês veem uma pessoa feliz, não quer dizer que ela não tenha uma depressão. Digam que têm uma depressão, digam que sofrem de ansiedade, não tenham vergonha, não tenham medo de pedir ajuda. Se vocês não sofrem, não evitem os discursos de isso passa, ou estás cansada, ou descansa. Ajudem, perguntem como é que eu te posso ajudar. Sejam a primeira pessoa a dizer procura um psicólogo, procura ajuda. Porque nós não precisamos de ouvir isso vai passar, ou tu precisas de férias, ou ok, eu estou deprimida, vou de férias e que vou ficar deprimida nas Caraíbas. Pronto, também, né? Sempre é um bocadinho melhor, mas still... Não é por ir de férias que vai passar. Mais uma vez, quem tem depressão, quem tem ansiedade, não tem isso estampado na testa. Não assumam porque só porque ela tem um sorriso que está tudo bem. Depressão não escolhe idade, depressão não escolhe raça, depressão não escolhe personalidade. A depressão simplesmente parece, assim, cheguei! Eu espero que com este vídeo conseguir abrir os olhos a algumas pessoas, se conseguir ajudar outras, ainda melhor. Não sei, acho que é um assunto que deve ser falado, deve ser mais falado, deve ser mais informativo. As pessoas devem ter mais informação em relação a essas duas doenças, que são as doenças do século XXI. E pronto, é isto. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso like, de subscrever o canal e quem sabe partilhar. Beijinhos e até para a semana.